meus amigos, Oblitai 18 por aqui, trazendo mais novidades para vocês sobre os novos suplementos, né, de deuses e heróis de Arton, tá? Hoje a gente vai falar especificamente aí sobre o deus Megaloc. Se você não sabe, já tem uma playlist na descrição aí completa, falando sobre várias coisas que já saíram sobre deuses e heróis de Arton, né, os novos suplementos aí que estão prometidos para o ano que vem. Então, se você quiser dar uma olhada, tá aí na descrição, já tem vídeo falando sobre Arsenal, Valkyria, novas raças, enfim, já tem uma infinidade de coisas. E agora eles liberaram uma prévia nova, que traz informações sobre outros deuses que eu quero trazer para vocês ainda essa semana. Importante lembrar de duas coisas. A primeira delas, é claro, já você deixar o like no canal, se inscrever, ativar as notificações aí para não perder os próximos vídeos sobre a prévia de deuses e heróis de Arton. E a segunda coisa é você tem em mente que isso aqui é uma prévia, né? Então as coisas ainda podem mudar. Algumas já mudaram, né, do livro passado, e ainda podem continuar mudando. Nós vamos trazer aí uma atualização completa quando o livro ficar pronto, de fato, né? Quando ele sair aí no meio do ano que vem. Eu vou trazer uma atualização para vocês, informando o que mudou e tal. Mas tenham em mente que é uma prévia, então as coisas podem acabar mudando ainda até a publicação oficial do suplemento, tá bom? Se você puder, clica no botão aí Seja Membro por apenas R$3 por mês. Você vira membro do canal, tem acesso a vídeos antecipados, emojis exclusivos, participa de sorteios, participa de campanhas. Cara, tem uma série de possibilidades aí que são muito interessantes. Então, se você puder, já clica em Seja Membro e se inscreva. Muito bom, vamos lá falar então sobre Megaloc, o deus dos monstros. Aqui ele traz pra gente, né, como sempre, como ele adotou já nas outras vertentes dos outros deuses, ele traz pra gente uma prévia, contando ali sobre a história do Megaloc, e fala um pouco mais sobre ele. E essa prévia é muito legal, né? O Megaloc, na minha opinião, ele é um dos deuses mais subestimados de Arton. E, na verdade, na verdade ele é bem poderoso, né? Vocês vão ver até pelo avatar dele ali, enfim. E aí ele fala o seguinte, né? Que ele foi, aqui dando uma ênfase, ele fala assim que ele foi o primeiro a colocar suas criações no mundo de Arton. Mesmo antes de Lena chorar, né? Dando vida ao mundo, os monstros dele já existiram. A moto aí, maldito. Os monstros dele já existiam, simplesmente porque ele tinha uma fome alucinada ali de devorar, de morte, de horrores e tal. E esses monstros escapavam dele meio que sem ele ter muito controle, né, sobre isso. Ele queria que aquilo, a raiva dele, eu quero dizer o seguinte, que ele tem um sentimento tão preso no subconsciente dele ali de ferocidade, de um monstro mesmo, que ele sequer tem um controle muito racional sobre as coisas que ele faz. E aí ele fala, né, que os monstros surgiram e se formavam exclusivamente pela sua vontade divina faminta de ver as coisas acontecerem. Então esses monstros iam para Arton, lutavam e matavam. E aí ele fala o seguinte, né? Tem um trecho épico aqui, que foi a primeira grande discussão entre os deuses. Inclusive eu falo isso na playlist de Lore de Tormenta que a gente tem aqui no canal. O link também tá na descrição aí, caso vocês queiram ver. Que ele fala o seguinte, né? Teve a primeira grande treta dos deuses que aconteceu foi justamente essa. Os monstros de Khalmyr estavam espalhados por grande parte de Arton, de modo que as outras raças não conseguiam se desenvolver, porque todo o resto do mundo estava tomado por monstros. Khalmyr, não considerando esse cenário como um cenário justo, chamou os outros deuses e eles acabaram por eliminar grande parte ali dos monstros, o que fez com que Megaloc se revoltasse e até hoje, né, fosse um deus rebelde por conta disso, porque devastaram, né, os deuses se reuniram lá e devastaram os monstros que foram criados por ele. Deem uma olhada no vídeo da Lore, que eu conto essa treta aí com mais calma, a gente conversa bem mais sobre isso lá na playlist da Lore de Tormenta, tá bom? Então ele fala basicamente isso, e essa briga ela foi tão grande que os deuses guerreiros, né, entraram na briga, e também o próprio Megaloc em defesa de suas crias, e que ele perdeu, obviamente, e ao tombar acabou rachando o continente no meio, olha aí que loucura, né? Dando origem ali a Laminor e Haminor, que é o continente sul e norte que existe em Arton. A gente já falou bastante sobre eles aqui no canal também. Isso é muito legal, né? E aí fala que ele ficou cheio de revolta contra os seus irmãos, o que é muito interessante, com exceção talvez de Alihanna, que ele
vê ela como se fosse uma semelhante, e aí ele é um pouco ameno, né? Eles são famosos assim, ruim com, pior sem. Então eles vivem numa briga, mas os dois são os que mais se entendem dentro dessa visão de mundo do Megalock. E aí ele traz uma outra situação muito interessante pra gente aqui na prévia, que está relacionada à criação, né, a diferença entre monstros e bichos, né, e criaturas. E isso é muito legal porque e essa dúvida realmente existe, né? Realmente na lore tinha uma discussão sobre essa. Como que a gente sabe se tal bicho é uma cria de Megalock ou qual bicho é uma cria de Alihanna? E aqui ele traz meio que o definitivo para isso, né? Ele fala assim, olha, monstros, eles não se reproduzem. Os monstros, eles não nascem bebês e se desenvolvem. Eles simplesmente são. E eles estão lá simplesmente para fazer coisas horríveis, né? Então, tudo aquilo que não o que não tem uma vida como a gente conhece, são monstros. Eles nascem, eles são colocados ali em Arton e tem essa ferocidade só de matar e se alimentar do próximo, né? Eles não têm um ciclo de vida, por assim dizer. Muito legal essa informação adicional que eles trouxeram, muito bacana mesmo. Então, aqui ele até fala, né? Ó, eles já surgem adultos ou passam por metamorfoses, mas eles não têm um desenvolvimento como a gente conhece. Eles não acasalam, não envelhecem ou morrem por causas naturais. Simplesmente são monstros que exigem e são cada vez mais perigosos. Isso é muito bacana, tá? Isso é muito legal mesmo. É algo que a gente não tinha, no canal aqui eu não tinha tido tempo de aprofundar ainda. Talvez valha um vídeo, né, só pra gente discutir mais ainda esse assunto. E ele fala assim, ó, que a grande motivação do Megalock é literalmente acabar com a civilidade, né? Acabar com o mundo como a gente conhece hoje e principalmente as crias de outros deuses, né? Ele é anti-sociedade, ele vai contra tudo aquilo que a gente conhece. E aqui tem uma ilustração dele, eu acho que ela é meio provisória ainda, né? Provavelmente na versão final eles vão dar uma aprimorada, assim como todas as outras, né, que estão aí no livro. Mas, enfim, já dá pra gente ver que ficou bem legal essa versão nova, né? Ficou diferentona ali. Na thumb eu não vou colocar ela pra vocês, porque não dá pra ver ela inteira, né? Eu gosto quando dá pra tirar ela inteira. E aqui ficou, como ficou compartilhado em páginas, ficou difícil ver se eu acho ela aí. Depois ele fala o seguinte, né? Tem aqui sobre o símbolo dele, outros nomes que ele tem e coisa do tipo. O que eu achei curioso é o seguinte, né? Lema. Humanos, elfos e anões, todos devem morrer. Ou seja, ele é, né, literalmente contra a civilidade de uma forma geral. E fala sobre a relação dele com os outros deuses, né? É interessante, porque ele fala aqui que quando o Kalyanak... Kalyanak não, Kalyanak é a raça. O Kalyandranok desapareceu, muitas pessoas especulavam, né, que dragões seriam crias de Megalock. Mas agora, por aquela discussão lá em cima, a gente já sabe que não, né? Que na verdade, como os dragões eles são seres inteligentes, eles se reproduzem e tudo mais, eles têm essa situação, né? Eles não podem ser considerados como cria de Megalock. E aí eles falam o seguinte, que o Thor, que é o deus dos goblinoides, ele também ele pode ter uma familiaridade com o Megalock, mas o Thor em si ele é muito inteligente para achar que o Megalock pode ser aliado dele. Ainda assim, eles podem ter interesses em comuns, né? O que é bem interessante, é muito marcante ali. E Valkyria também, por ser a deusa da liberdade, ela acredita que o Megalock ele é muito importante para como eu posso dizer assim, para o ecossistema do mundo como um todo, já que ele propicia monstros que faz com que os aventureiros se tornem heróis, né? E isso é um dos grandes objetivos dela. Depois falam sobre o clero. Aqui tem uma passagem muito interessante que ele fala o seguinte, olha, se os devotos de Megalock normalmente são criaturas, né? Então ele até fala, né? Centauros normalmente são orcs e tal. O Megalock ele não tem grandes templos como os outros deuses que a gente já conversou aqui no canal. Com exceção dos Fintrolls. Olha aí que legal, né? Os Fintrolls, eles são devotos a Megalock e Tenebra. E aí, por isso, eles criam grandes templos subterrâneos em homenagem a ele. Muito interessante essa passagem, não tinha parado para pensar nesse sentido ainda. E ele também fala aqui dos Abissais, né? Que os Abissais, inclusive nesse livro, na prévia, existe ali todo um capítulo dedicado a monstros abissais. Se vocês querem ver aqui no canal, deixem aí o comentário de vocês. Mas ele fala que os abissais são crias do Megalock, que ele produz em abundância, né, ali no submundo, e eles realmente são criaturas malignas, né? Então, muito interessante esse contexto, né? Eu particularmente nunca tinha parado
para pensar nisso também, mas os Abissais é um capítulo muito interessante aqui da prévia, acho que vale a pena um vídeo ali só para ele. E aí, por fim, ele traz pra gente sobre o avatar de Megalock. Primeiro, ele dá uma pequena descrição, ele diz pra gente que o Megalock ele pode ter várias formas, né, como todos os deuses, mas a maioria deles, de fato, são de monstros, são de criaturas, e olha só, ele usa essas situações, esse avatar em algumas situações. Uma delas é para atrair aventureiros até o covil de seus monstros, acreditando que esses monstros eles vão matar os aventureiros. E quando isso não acontece, já ali no livro ele cita que o Megalock ele pode se enfurecer e ele mesmo, né, assumir como um avatar para derrotar esses aventureiros que ele atraiu e as suas crias não conseguiram derrotar. Então olha só que interessante a situação, imagina o plot twist, né? Seus aventureiros chegam lá para matar um, sei lá, um bichão grande, eles conseguem derrotar e aí aparece o avatar de Megalock. Pá! Porque eles derrotaram um monstro, né? Ia ser no mínimo, curioso. E ele fala também que alguns devotos de Megalock podem, de vez em quando, acabar invocando ele. E isso pode ser muito perigoso, porque o Megalock ele é tão enfurecido que ele pode atacar até mesmo aqueles devotos que o invocaram, né? Então é uma situação interessante, dá pra fazer um plot legal, né, numa campanha. Imagina um grupo de vilão que são monstruosidades e eles querem invocar o avatar de Megalock para destruir uma cidade. Dá para fazer uma campanha bem legal com isso, na real. Pode ser bem interessante mesmo. E aí, fala que a forma mais utilizada por ela é esse monstro colossal, com várias cabeças de monstros diferentes, né, de criaturas diferentes, que a gente viu ali como referência na imagem, o que nos leva direto aqui à ficha do avatar dele, que também é muito interessante. Ele é nível de dificuldade S, então tá acima do 20 ali, né? Realmente uma criatura muito forte. E o que me chamou a atenção aqui, obviamente não tá para eu falar tudo, né? Mas vocês vão conseguir ver aí aos poucos. O que me chamou a atenção aqui, especialmente, foram duas coisas. A primeira dela é que ele é uma criatura colossal. Inclusive, existe aqui uma mecânica, né? A mecânica descomunal, que o personagem ele pode gastar uma ação padrão para fazer um teste de atletismo CD30 para escalar o avatar. Olha isso. Ele é tão grande, o avatar do Megalock ele é tão colossal mesmo, que ele precisa ser escalado, né? Isso é muito legal. E a segunda coisa que me chamou bastante a atenção é que ele pode, né, adotar aqui, ó, monstros, formas de monstros diferentes para realizar os seus ataques. Algo parecido com o que a gente viu lá na Lihana, se vocês voltarem, assim, semelhante, né? Parecido não, mas lembra. Então, por exemplo, ele pode aqui, até mesmo dragão, ó. Uma criatura atingida sofre 12d6 de fogo e tem a sua armadura ou escudo, a sua escolha, avariada. É muito massa isso daqui. Ele consegue fazer, ou seja, quando ele acerta ali um ataque, né, ele consegue fazer presas sorteadas para realizar esse golpe. O que é bem interessante e deixa a cena engraçada, né? Essa aleatoriedade no combate ela pode gerar muitas situações memoráveis, o que é bem legal. Então vocês podem dar uma olhada aí de uma forma geral. Ele tem bastante habilidade, né? Um avatar bem poderoso. E que tem um poder de combate muito forte. Eu acho que aqui teria que ser um grupo combado para conseguir derrotar ele, até porque vocês podem ver, ele tem 5.862 de vida, ele tem uma defesa 60 e vários tipos aqui de situações, né? Então vocês podem ver, ele tem imunidade a efeito de metabolismo e mental, imunidade a medo, metamorfose, paralisia, veneno, ele tem o maior que a morte, redução de dano 50, então tipo assim, o cara é bruto, né? É realmente para ser digamos assim, a maior das monstruosidades. Eu acho que a ficha, ela impulsiona muito bem isso. Mas é isso, então vocês dão uma olhada aí com calma nas situações dele. Lembrando que, né, depois que o suplemento sair, ele vai estar à venda lá no site da Editora Jambô, e você pode comprar com o nosso cupom de desconto, o Scarab, tá? Assim como Guerra Artoniana vai sair lá no site muito em breve também. Maravilha! Espero que vocês tenham curtido. Muito em breve eu volto pra gente falar sobre outros deuses aqui no canal, então deixa o like, se inscreva e clica aí no sininho para receber as nossas notificações. Valeu, um abraço, até a próxima e tchau!